gases é um assunto tranquilo, mas ele é necessário. Tanto para você entender a parte de energia, trabalho e máquinas, quanto para você entender a dinâmica de muitas coisas. O Enem, cada vez mais, cai questão de termofísica, termoquímica e tudo mais, termologia, e gases é uma constante. Você entendendo gases, você entende isso aí muito bem. Então vamos lá. Gases. Estudar gases. A gente voltou para a época da puta que pariu. Lá atrás. Quando você não tinha calculadoras científicas, quando você não tinha laboratórios tão bem dotados quanto temos hoje. E aí, pergunta a você. Você é um cientista, um pesquisador, e alguém lhe deu a incumbência de estudar gases. O que é que você vai fazer para estudar gases? Teste o Guedes. O que é que a gente faz? A gente tem que ir a uma equipe e a gente vai estudar gases. Como é que a gente começa? Colhendo um gás. Coletando um gás. Colhendo. Plantei uma semente de gás aqui. Ok, a gente vai coletar uma amostra de gás. Pra quê? O que é que a gente vai fazer com esse gás? O que é que a gente vai... Do microscópio. Mexer nele, estudo microscópio. Veja, vou adiantar-lhes uma coisa. E aí eu só vomitando. O gás não interfere no estudo da gente aqui agora. Porque a gente está vendo gases ideais, gases perfeitos, que é isso que o Enem cobra. Então tanto faz se eu estou falando de metano, de gás carbônico, de hélio, a natureza do gás, ou seja, qual gás é, tanto faz. Então analisar microscopicamente que aspectos, qual é o gás, não vai interferir. Beleza? Na prática a gente sabe que interfere. Mas para o estudo pro Enem, de gases ideais, isso aí não vai não. Vai, e aí, beleza, temos lá o gás. O que a gente faz? Certo, submete ele a algumas coisas, ok, começamos bem. Submetemos o gás a algumas coisas para ver como ele reage. Eu vou submeter o gás ao latido do meu cachorro, que não para de latir. E aí? Ajuda se eu submeter o gás ao latido do meu cachorro? Não. Então, como é que a gente separa isso? Vamos construindo, vamos construindo. Se vocês ficarem esperando eu falar alguma coisa, eu falo. Pressão, temperatura. Por quê? O que vem na cabeça que a gente já sabe. Porque, por exemplo, se aumentar a temperatura, o gás vai se expandir. O que vocês estão dizendo aqui, e que faz todo sentido, está correto, é que eu vou submeter o gás que eu estou estudando a situações ou mudanças de situações que vão interferir no gás. Por exemplo, eu coletei a amostra de um gás aqui. E aí, de repente, eu pintei a parede da recepção da sala do meu médico. Vai interferir no gás? Não. Não. Então não adianta. Para eu estudar o comportamento desse gás, eu tenho que provocar situações que vão interferir no gás, no comportamento do gás, entendeu? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é separar quais coisas eu mexo que vão interferir no gás e quais coisas eu mexo que não vão interferir no gás. Porque se eu mexer em alguma coisa que não interfere, não me serve, certo? Então não adianta eu colocar no bolo do meu estudo a cor da sala do consultório do meu médico. O que é então que a gente coloca nesse bolo de coisas que vão interferir no comportamento do gás? Pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. Pressão, diga mais. Volume, temperatura. Se eu mexer na pressão, o comportamento do gás muda. Se eu aumento a pressão dele ou diminuo a pressão de gás, o comportamento do gás muda? Muda, então vale a pena estudar. A mesma coisa com volume e a mesma coisa com a temperatura. Se eu alterar uma dessas coisas, o comportamento do gás altera. O que mais? Tem mais uma coisa que se eu alterar, o gás muda de comportamento. O quê? A quantidade de gás que eu estou estudando. Se eu pego dois balões de mesmo volume, mesmo tamanho, vamos dizer assim, e um gás tá com um balão está com pouco gás e o outro está cheio de gás, eles se comportam da mesma forma? Não. Não. O balão que está cheio de gás, ele tende a ter uma pressão maior. Então, a quantidade de gás também vai influenciar. Logo, eu preciso usar a quantidade de gás aqui. Como é que eu meço? Como é que eu afiro a quantidade de gás? Eu sei que é mesmo. Parem de me julgar. Como é que eu vou aferir a quantidade de gás? Mol. A gente mede a quantidade em número de mols. Quantos mols de gás tem? Pronto, essas são as 4 coisas que a gente vai estudar para averiguar o comportamento de um gás, beleza? Pressão, volume, temperatura e número de mols. Então, o que foi que o cientista daquela época, chamado Clapeyron, fez? Tem como eu alterar uma dessas características, uma dessas... Como é que eu chamo essas porra aqui? Um desses parâmetros, sem alterar outro? Quer ver um exemplo?
se eu quiser alterar, por exemplo, o volume. Priscila, como é que eu altero o volume de um gás? Eu tenho aqui o volume de um gás e eu quero alterar ele. Pra cima ou pra baixo, tanto faz. O que eu posso fazer? Aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o volume varia. O que mais? Depende, se tiver numa bexiga, pode apertar a bexiga. Sim, eu aperto a bexiga e o volume diminui. E a pressão aumenta. O que mais eu posso fazer? Eu posso furar a bexiga, furar o pneu de um carro. E aí escapa gás, o número de mols diminui. E aí tudo bem, o volume diminui. Mas o que eu quero que você entenda, cara Texuga, é que não há possibilidade de eu variar apenas um parâmetro desses. Pelo menos não no gás ideal. Sem variar o outro. Então o que foi que Clapeyron fez? Clapeyron começou a relacionar esses parâmetros par a par. 2 a 2. Como tá o tracinho aqui, a gente vai fazer primeiro pressão e volume. Bora lá. Pressão e volume. Vamos relacionar os dois. Pressão e volume. Pressão e volume. Pense comigo. Você já sabe disso, não vou perder muito tempo com isso não. Para que eu aumente a pressão, o que é que eu tenho que fazer com o volume? Diminuir. Por quê? O que é pressão? Aperto. Muito bem, Priscila. Pressão é aperto. Então imagine que você diminuiu o tamanho do balão, ficou mais apertado lá dentro. Não é isso? Logo, se o volume diminui, a pressão aumenta. Isabelle, como é que a gente chama na matemática? Quando um diminui, o outro aumenta. Inversamente proporcionais. Pressão e volume são inversamente proporcionais, justamente por isso. Porque quando um diminui, o outro aumenta. E quando um aumenta, o outro diminui. São inversamente proporcionais. Aí, a dica. Na matemática, inversamente proporcionais, multiplicação. Diretamente proporcionais, divisão. E eu explico. Quanto é que é 20 vezes 2? Obrigado. Agora, o que é que eu vou fazer? De um lado, eu vou dobrar. Aqui eu vou dobrar. 2 dobrado fica... Ok. E eu quero manter o resultado como sendo 40. Quanto é que eu vou multiplicar por 4 para dar 40? 10. Ok. Você percebe que em um caso eu aumentei e no outro eu tive que diminuir na mesma proporção. E isso só acontece na multiplicação para eu manter uma constância. Então sempre que eu tiver grandezas inversamente proporcionais, ou seja, um aumentando e outro diminuindo, é uma multiplicação. Logo, pressão e volume, eles vão estar multiplicando. Pressão vezes volume. Entendeu, Isabelle? Entendeu, Valesca? Entendeu, Priscila? Então segue um passeio na roça. Agora vamos pegar outro parzinho com a pressão. Vou pegar pressão e temperatura. Pensa aqui comigo, pressão e temperatura. Se eu, por acaso, aumento a temperatura, o que acontece com a pressão? Aumenta também. Isso aí é simples. Eu aumento a temperatura, os gases lá começam a capoeira, fica ocupando mais espaço, só que o volume não vai variar. Por que o volume não vai variar aqui? Porque eu, Clapeyron... Muito bem, Priscila. Porque eu, Clapeyron, eu estou isolando pressão e temperatura. Lembra que eu disse que eu ia testar 2 a 2? Então imagine que isso aqui é uma bexiga de ferro. Um cilindro, né? O volume não vai variar. Por quê? Porque o Clapeyron analisou par a par. A cada 2 parâmetros. E os parâmetros escolhidos aqui são pressão e temperatura. Logo, o volume é fixo. Ele é invariável. Então, se eu aumentar a temperatura, o que acontece com a pressão? Se o volume vai ficar lá constante? O aperto lá dentro vai aumentar. Então aqui, ó, aumenta um, aumenta outro. Isso aqui é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Diretamente proporcional. Priscila! Escolha o número. 4. Tá. Escolha um número. 22. 2, obrigado. 2. 4 sobre 2. Quanto é 4 sobre 2? 2. 2, thank you. Agora, eu quero manter o resultado. O que é que eu vou fazer com o 4? Escolha aí, dobrar ou dividir por 2? Dobrar. 4, então dobrando vai ficar 8. Eu tenho que dividir 8 por quanto para o resultado dar 2? 4. Por 4, igual. Então, ó, para que eu mantenha a mesma proporção, eu tive que pegar o numerador que eu aumentei e dividir por um denominador também aumentado.
Quando um aumenta e o outro aumenta, é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional. Então, diretamente proporcional é divisão, ok? Então, ó, enquanto que pressão e volume era multiplicação, pressão e temperatura vai ser divisão. Então vamos seguir aqui com a brincadeira. Vou pegar agora pressão e número de mols. Número de mols é a quantidade de gás que está dentro do balão. Então pense, você tem um balão cujo volume é fixo e a temperatura também, e eu soprei mais gás lá dentro. Aumentei a quantidade. Se eu tenho aqui pressão e número de mols, e eu aumentar a quantidade do número de mols, a quantidade de mols, a quantidade de gás lá dentro, o que acontece com a pressão? Aumenta também. Isso é intuitivo. Eu não preciso explicar tanto. Imagine um pneu de carro. Se eu coloco mais gás lá dentro, o aperto lá dentro aumenta. O aperto é a pressão. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se é diretamente proporcional, multiplicação ou divisão? Divisão. Diretamente divisão. Beleza? Galera, se tiver lento para vocês, se você já entendeu isso aqui tudinho, use o artifício de você estar na internet. Isso aqui é um vídeo. Então você pode clicar aqui na barrinha de tempo, sair adiantando essa porra aqui, ou então até aumentar a velocidade do vídeo, que é uma coisa que eu recomendo muito bem. A menos que você não esteja entendendo meu sotaque. Aí normalmente não. Divisão. Pressão e número de mols se relacionam de forma divisiva. Segue passando na roça. Agora a gente vai... Pressão a gente já fez todas as relações pareadas, correto? Já fizemos pressão com volume, com temperatura e com número de mols. Acabou pressão. Pressão já está resolvida. Agora você vai imitar Clapeyron fazendo a relação de volume com as outras. Volume com pressão eu não preciso mais fazer, porque já fizemos. Beleza? Então vou fazer só de cima para baixo. Volume com temperatura. Volume com temperatura. Vamos comigo. Pressão fixas, ou seja, não quero alterar a pressão. Em compensação, o volume está variável. Imagine um êmbolo. Uma seringa, tá ligado a seringa? Aquilo que vai e volta, aquilo a gente chama de êmbolo, ok? Aquilo faz com que o volume seja variável, para que a pressão fique constante. Então, imagine que você tem uma seringa. E aí você aumenta a temperatura. Se você aumenta a temperatura de um recipiente de volume variável, o que é que vai acontecer com o volume dele? Vai aumentar também, muito bem. As texuguetes aqui tá filé demais. Diretamente ou inversamente proporcionais? Então, sem muitas delongas, divisão ou multiplicação? Divisão. Diretamente proporcional, divisão. Beleza? Matematicamente, volume e temperatura se relacionam de forma a dividir. Por quê? Porque quando um aumenta, o outro aumenta também. Eu já fiz a explicação matemáticazinha toda aqui. Então vamos lá. Volume e quantidade agora. Volume e número de mols. Esse é o mais fácil. É o mais intuitivo de todos, vamos dizer assim. Eu tenho aqui, vou botar aqui para ficar mais fácil de identificar. Volume e número de mols. Se eu aumento a quantidade de gás que tem dentro de um certo recipiente, o que acontece com o volume dele? Aumenta. Vou pegar uma bichinha... Aumentei a quantidade de gás, ela aumentou o volume. Então tudo bem, ó. Se um aumenta, o outro aumenta, direto ou inverso? Multiplicação ou divisão? Divisão. Ok. E aí, por último, já foi tudinho, né? O último que falta é temperatura com número de mols. Temperatura com número de mols. O número de mols está variável, certo? Se o número de mols está variável, querido texuga, querida texuga, o que eu quero que você entenda é que o recipiente necessariamente está aberto. Ou ele tem um furo, ou ele está destampado, ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque o número de mols está variável, então está entrando ou saindo gás. Beleza? Imagine uma panela aberta. Esse eu vou até desenhar, porque eu não sou muito bom desenhando. Mas eu vou desenhar. Eu tenho aqui uma panela aberta. Dentro do espaço dessa panela, a gente tem 5 molequinhas de gás. Pronto. Cabem 5 molequinhas de gás dentro dessa panela. Se eu aumento a temperatura, o que é que vai acontecer com cada molécula? O que vai acontecer com cada molequinha dessa aqui? Ela vai se agitar. Se ela vai se agitar, ela ocupa mais ou menos espaço. Mas então essas 5 molequinhas, elas passam a ocupar esse espaço aqui, ó. De boa eu assumi isso? De boa? Só que note que dentro do espaço fictício da minha panela, eu não tenho mais as 5 molequinhas. Elas ampliaram, mas no meu espaço eu tenho menos moléculas. Então o que acontece com a quantidade de gás dentro do recipiente se eu aumento a temperatura? Diminui. Divisão ou multiplicação?
Multiplicação. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Não é isso? Aí agora, eu vou lhes fazer uma pergunta bacana. Se eu dobrar a pressão, o que é que eu preciso fazer com o volume? Dividir o dobro. Dividir por 2, ok. Se eu dobro a pressão e divido o volume por 2, o que acontece com o resultado? Fica constante, certo? Então, eu vou pegar e vou botar de vermelho aqui o que você já sabe. Você sabe que quando eu multiplicar pressão e volume, o resultado é uma constante, que eu vou chamar de K1. Se eu dividir a pressão pela temperatura, o resultado é o quê? Outra constante. Eu não sei quanto é. Não sei, foda-se. Mas eu sei que é constante. Porque se eu pegar a pressão, sei lá, é 100 e a temperatura é 10, o resultado dá 10. Mas se eu pegar uma pressão de 1000, a temperatura vai ser 100, porque o resultado também dá 10. Beleza? Então, pressão dividido por número de mols dá outra constante. Volume dividido por temperatura. Pode entrar aqui, tá? Pronto, veja, não se perca. O que eu tô falando aqui não é nada de novo. De repente esse porra desse professor saiu colocando aqui um bocado de constante. Não é nada de novo, é só o que você já sabe. O que você sabe? Que quando eu fizer essa relação aqui, tá mantida a proporção. O resultado é uma constante. Beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta. Isabelle, 2 é sempre 2? Sim? Vai que 2 vezes outra coisa. Dê na minha cara. 2 é sempre 2. É por isso que a gente diz que é uma constante. O que é uma variável? Por exemplo, x. Quanto é que vale x? Depende. Varia. Quanto é que vale 2? 2. É uma constante. 3 é sempre 3, Priscila? Valesca, quanto é que é 2 vezes 3? 6 é sempre 6? Que caralho? Diz que sim. O que está acontecendo aqui é, se 2 é sempre 2, logo é uma constante, e 3 é sempre 3, logo é uma constante, e eu multiplicando os dois dá um valor que também é constante, o que você está me dizendo, em resumo, dessa confusão todinha é, se eu pegar uma constante e multiplicar ou dividir por outra constante, o resultado é uma constante. Então você está vendo que tudo isso aqui são constantes. O que foi que Clapeyron fez? Multiplica tudo, multiplica tudo. Aí ele chegou no determinado resultado. Vê se não está tudo aqui representado dentro dessa conta. Pressão e volume estão multiplicando. E era para estar. Pressão e número de mols estão dividindo. E era para estar. Pressão e temperatura dividindo. Volume e número de mols dividindo. Número de mols e temperatura multiplicando. Você entendeu que tudo que é aqui está representado aqui? E cada conta dessa não dava uma constante? Então essa conta aqui dá o quê? Uma constante. Que constante? R. Por que R? Porque quis. É a constante real dos gases ideais. Eu não sei se é, mas vou dizer que é. R é uma constante. Ponto. Então, galera, isso aqui serve para você resolver qualquer questão de gases que te peça um valor dado um gás. A fórmula que você conhece, na verdade, é isso aqui, ó. Isso aqui não está no denominador. Eu posso passar para lá fazendo o quê? Multiplicando. E aí, multiplicando, isso aqui fica PV, N, R, T. Não é assim que você conhece essa fórmula? PV, N, R, T. Aí agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Em algum momento, a gente acusou qual era o gás ou qual era a situação na qual ele estava submetido para fazer essa conta? Não. Então eu vou lhe perguntar uma coisa. Valesca, tem gás dentro do seu pulmão agora, não tem? Tem. Júpiter é um planeta gasoso. Tem gás em Júpiter, correto? Beleza. A quantidade de gás que tem em Júpiter é igual à quantidade de gás que tem dentro do pulmão de Valesca? Não. Lá tem muito mais gás, não é? A temperatura do pulmão de Valesca é igual à temperatura do gás de Júpiter? Lá é muito mais gelado, não é assim? Tem alguma coisa do gás de Júpiter que é igual ao gás que está dentro do pulmão de Valesca? Logo, tem uma coisa que é a constante. O R de Júpiter é igual ao R do pulmão de Valesca. Então o que eu posso falar? Eu quero apagar isso aqui, então, licença. O R de Júpiter é igual ao R de Valesca. Logo, quanto é que vale R? R vale PV sobre NT. É igual a PV sobre NT. Correto?
Só que aqui eu tô falando da pressão do gás de Júpiter, o volume do gás de Júpiter, a quantidade de gás que tem em Júpiter e a temperatura de Júpiter. E do lado de cá eu tô falando da pressão dentro do pulmão de Valesca, o volume do pulmão de Valesca, deve ser enorme, o número de mols de gás que tem dentro do pulmão de Valesca e a temperatura corpórea de Valesca. Essa relação aqui, ela se mantém, é uma relação matemática verdadeira. E aí pronto, essas são as duas formulinhas que você já conhece de gás. E agora tá como se chegou nela, todo o conceito de Clapeyron para chegar nessas duas temperaturas. Agora, existe a temperatura 0 graus Celsius? What? Existe. Então vamos voltar aqui para PV e NRT. Se no lugar da temperatura eu coloco 0, quanto é que vale a pressão do gás? 0. Fudeu, não existe gás. Se a pressão é 0, não existe o gás. Mas o gás existe. Então fudeu, a gente não pode ter a temperatura 0. Faz sentido? Se a gente não pode ter a temperatura 0, o que é que a gente faz? Explicar-vos-ei. Priscila, qual é a maior temperatura que o universo permite que você chegue? Não sei. 100? E o núcleo do Sol? O universo, porra, eu tô falando do universo. É infinito. Não existe uma temperatura máxima no infinito. Existem as temperaturas que a gente não consegue chegar. Na prática, na ciência, a gente não consegue chegar. Porque é muito distante. Mas não é por uma indeterminação ou uma impossibilidade cósmica, entendeu? Por exemplo, você pegar de todo o buraco negro mais denso, de 5 supernovas lá dentro do buraco negro. Se eu acender um fósforo, eu tô aumentando a quantidade de calor ali dentro. Tô aumentando a quantidade de energia, entendeu? Então sempre dá pra esquentar mais. A maior temperatura que se pode chegar, que o universo permite que se chegue, é infinito. Pelo menos até a gente sabe agora, né? É infinito. Você vai mudar de estado físico, você vai virar plasma, íons em suspensão, você vai virar uma supernova, buraco negro, mas é infinito. E a menor temperatura que o universo permite se chegar, quanto é? Veja bem. Os elétrons estão rodando dentro do caralho. Os elétrons estão rodando ao redor do núcleo. Faz sentido? Beleza. Por que o elétron não cai no núcleo? Se o núcleo é positivo e o elétron é negativo, por que o elétron não cai no núcleo? De maneira muito simplificada, é porque ele está rodando. Quando ele está rodando, ele gera lá centrífuga e tudo mais. Não é só por isso não, tá? Tem uns saltos quânticos e tudo mais, mas isso é para outra aula, outra multi-aula. Só que, assim, simplificadamente, é por isso a gente vai supor que é somente por isso, porque ele tá rodando e ultimamente é. No final das contas, acaba que é mesmo. Mas vamos lá. Se eu começo a esfriar alguma coisa, se eu começo a tirar a energia de um corpo, o que é que acontece microscopicamente com os elétrons desse corpo? Eles começam a ficar mais lentos. Quando eu dou energia a um corpo, ele não começa a se movimentar mais? Então, se eu tiro energia de um corpo, ele vai se movimentar menos. Faz sentido isso? Ok, eles vão ficando mais devagarinho, certo? Os elétrons vão rodando cada vez mais lentamente dentro do corpo. E aí a galera foi vendo que se eu tirar a energia suficiente de um corpo, chega uma porra de um momento que o elétron fica sem nenhuma energia, logo sem nenhuma velocidade. O elétron que está com velocidade 0, ele vai ficar orbitando o núcleo ou ele cai? Ele cai no núcleo. Se ele cai no núcleo, não existe mais nada. As coisas só existem porque são átomos conectados. São átomos fazendo ligações. E a ligação atômica ela é feita através dos elétrons. Se o elétron caiu no núcleo, não tem ligação. Se não tem ligação, não tem mais nada. Você vira uma sopa cósmica de poeira cósmica. De repente faz... e acabou-se. Não existe mais nada. Isso porque eu esfriei muito. Isso porque eu fui capturando a energia do corpo. Quando a gente estuda na termofísica, termoquímica, termodinâmica em geral, energia interna, a gente está estudando todas as energias que estão ali dentro. A gente está estudando a energia cinética? Tá. Mas a gente está estudando também a energia de ligação, a gente está estudando a energia química, a gente está estudando todas as energias. E conforme eu vou esfriando um corpo, conforme eu vou capturando energia, ele vai perdendo todas essas energias. Chega um momento que eu tirei toda a energia do corpo. Faz sentido isso? Se eu tirei toda a energia do corpo, esse corpo não existe mais, acabou-se. Essa temperatura, a galera chamou de zero absoluto. Porque na escala de temperatura, o limite máximo é infinito. Mas o limite mínimo existe. Você não consegue esfriar mais do que isso. Você esquenta até
onde você aguentar. Mas você não consegue esfriar mais do que isso. Aí, na escala da gente, que a gente usa aqui no Brasil, a escala Celsius, o 0 tá tipo aqui, 0 graus Celsius, e o 100 tá tipo aqui, 100 graus Celsius. E aí teve um cara que pensou, porra, mas se tem um 0 absoluto, por que a gente não bota o 0 aqui? E aí não tem mais temperatura negativa. Porque em graus Celsius você tem um -1, -2, -3, -4, até chegar no 0 absoluto. Faz sentido isso? Ok. Aí a galera pensou, porra, muito bem, ok. Só que a gente não sabe quanto vale o 0 absoluto. Aí ele disse, vou descobrir, e vou descobrir da seguinte maneira. Eu vou medir o grau de agitação das moléculas, dada a sua temperatura. E o que ele fez foi um gráfico maravilhoso, mais ou menos desse estilo aqui. Vou botar e vou apagar depois. Fez um gráfico, medindo o grau de agitação pela temperatura, ok? Então aqui é a temperatura T maiúsculo, e aqui é o grau de agitação. Não é prata, tá? É agitação. E o que ele foi vendo? Que a uma determinada temperatura, o grau de agitação era X. Numa temperatura menor, o grau de agitação realmente era menor. E conforme ele foi aferindo, diminuindo a temperatura, o grau de agitação ia diminuindo também. Só que o mais legal foi que ele percebeu que essa era uma relação retilínea. Essa era uma relação, ó, linear. E quanto mais ele ia diminuindo a temperatura, mais ele via que o grau de agitação realmente diminuía numa linha. E ele pensou, porra, eu não consigo baixar a temperatura mais do que isso aqui. Diz o número, Priscila. 25. Bom número, Priscila. 25 é um bom número. Priscila disse 25, então vamos supor que naquela época a temperatura mínima que esse cara conseguiu chegar foi menos 25 graus. Em menos 25 graus, a agitação das moléculas é 0? Não, ainda tem agitação, não é não? E ele pensou, porra, eu não consigo esfriar mais do que isso para saber quando o grau de agitação chega em 0. Mas isso aqui não é uma reta? Então eu consigo projetar. Ele pegou essa reta, prolongou até bater no 0. E quando bateu no 0, ele fez todo o cálculo para descobrir qual era a temperatura que fazia com que o grau da agitação das moléculas chegava em 0. E aí, qual foi a temperatura que ele achou? Menos 273 graus Celsius. Então, ele chamou essa temperatura aqui, que vale em graus Celsius, menos 273, de 0. 0 Kelvin. E não importa como eu escreva 0 Kelvin, sempre parece ok. Eu desisto. Vai ficar... Você entende que é 0 Kelvin. Não é um ok, é um 0 Kelvin. Essa temperatura ele chamou de 0 e a gente batiza como 0 absoluto. Por quê? É impossível de chegar no 0 Kelvin. E provo você agora. Como é que você faz, Valesca, para esfriar sua Coca-Cola quando você quer beber uma Coca-Cola mais geladinha? Não, gelo, pronto. Você bota gelo. Por que você bota gelo na Coca-Cola? A termodinâmica diz que o calor sai de um corpo para entrar no outro, beleza? Então você tem a Coca-Cola nessa temperatura e você tem o gelo nessa temperatura. Se você quer baixar a temperatura da sua Coca-Cola, você tem que esquentar alguma coisa, para eles se encontrarem no meio termo, não é não? Então vamos supor que sua Coca-Cola está em 0 e você quer baixar a temperatura da sua Coca-Cola para menos 3. Você tem que colocar ela em contato com algo que esteja mais gelado do que menos 3. Vamos supor menos 5. Porque aí a Coca-Cola baixa de 0 para menos 3 e o gelo sobe de menos 5 para menos 3. Não é assim que funciona? Então, para eu esfriar alguma coisa até 0 Kelvin, eu tenho que colocar ela em contato com algo que esteja mais frio do que 0 Kelvin. Existe algo mais frio do que 0 Kelvin? Não. Porque quando chega em 0 Kelvin, deixa de existir. Não é assim? Os elétrons param de rodar, então você não existe mais. O elétron entra no núcleo, poeira cósmica. Não tem como chegar em 0 Kelvin, porque para chegar em 0 Kelvin eu teria que ter algo mais frio do que 0 Kelvin, isso não existe. Esse aqui é o 0 absoluto. Então quando você tem lá o seu PV, nRT, se eu usar a escala Kelvin, tem como a temperatura dar 0? Tem ou não? Não. Não tem como dar 0, porque 0 Kelvin não existe. Nunca você vai encontrar um gás em 0 Kelvin. Deu para sacar isso aí? De boa? E aí como é que a gente faz para achar a temperatura em graus Celsius? Por exemplo, quanto é 100 graus Celsius em Kelvin? Porra, aqui não é menos 273?
Do 0 Kelvin para o 0 graus Celsius, eu andei para frente quanto? 273. Então aqui o 0 graus Celsius é a temperatura 273 Kelvin. E o 100 graus Celsius? 373 Kelvin. Logo, Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Mas isso você já sabia. Priscila, entendeu tudo? Valesca? Isabelle, entendeu tudo? Eu espero que você tenha entendido. Ah, professor, tá bom, ok, eu entendi a utilidade disso no PV e NRT. Mas o senhor começou fazendo essa multiaula com energia. Que porra é que energia, trabalho, potência tem a ver com gases? Aí, meu amigo, lembra que eu falei que essa multiaula ia tomar duas vertentes? Uma vertente é justamente esse, o estudo dos gases. A outra vertente é agora, a parte das máquinas. Porque vai tudo se encontrar junto com aquilo de trabalho, energia e tudo mais. Agora a gente vai ver máquinas térmicas. Próxima multiaula.